Fala aí galera do Fala Sociologia, e hoje eu vou falar sobre moral, ética e valores. Roda a vinheta. Bom, o que é moral? Vamos começar então com a definição tirada da internet. É o conjunto de regras aplicável no cotidiano e usada continuamente por cada cidadão. São os costumes, as regras, os tabus e as convenções estabelecidas por cada sociedade. Essas regras orientam o indivíduo, norteando as suas ações e seus julgamentos do que é certo e errado. Bom, a moral, ela é essa regra que a gente vive no dia a dia, no cotidiano. É tipo esse nosso senso de, isso é certo de fazer, isso não é certo de fazer. A moral é basicamente isso. Ela é uma coisa temporal, é uma coisa que faz parte daquela situação, daquele momento. Por exemplo, antigamente, se tu roubava alguma coisa, as pessoas iam lá e cortavam tua mão. Era um comportamento moral, era considerado normal. Hoje em dia, isso não é uma coisa moral, isso é um comportamento animal. Por exemplo, falar palavrão dentro de uma igreja. Isso é um comportamento extremamente imoral. Não faz sentido uma pessoa entrar numa igreja e falar palavrão. Quando a gente passa por um conhecido, a gente dá bom dia, boa tarde. Isso é um comportamento moral. É um comportamento bom. Um outro exemplo sobre moral, eu tive uma experiência lá na Cidade de Deus, onde eu dou aula. Eu tive que chamar a atenção das minhas alunas, dizendo: poxa vida, vocês estão chegando atrasados, não pode acontecer e coisa e tal. Eu expliquei. E eu falei assim: eu chego no horário todo dia, eu chego 10 minutos antes, 20 minutos antes, depende do dia. Se eu não chegasse no horário, qual seria a minha moral de cobrar o horário de vocês? Então, basicamente, a moral é esse nosso comportamento, essa regra que a gente tem a liberdade de fazer o que quiser, mas ao mesmo tempo a gente tem o limite da responsabilidade de lidar com a situação. Bom, o que é ética? Vamos para a definição. Está associado ao estudo fundamentado aos valores morais, que orientam o comportamento humano na sociedade, ao tentar explicar os comportamentos morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. Então a ética é uma espécie de comportamento moral, mas ela é diferente, ela é atemporal, ela não tem tempo, ela é uma regra que vale para todo sempre. Ela é uma ideia mais desenvolvida, ela é uma ideia filosoficamente analisada, refletida e racionalizada. Bom, um exemplo clássico de comportamento ético é a questão do médico e o paciente. A ética profissional do médico diz que todas as coisas que ele fica sabendo sobre o cliente, sobre o paciente, ele não pode sair por aí falando dos problemas dos outros. Então a ética faz ele preservar o cliente de uma certa forma. Outra situação ética é um juiz, ele julgar o caso eticamente e impessoal, levando em consideração os fatos, as provas, e não o que ele acha que é melhor. Então a ética é muito mais do que só uma questão de liberdade. Ela é um direito nosso. A ética fica entre o nosso direito e os nossos deveres. Ela é muito mais do que só uma responsabilidade. Então a ética e a moral, elas são muito parecidas. Por isso que é interessante explicar sempre as duas ao mesmo tempo, porque elas são muito próximas, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Em cima disso, a gente fala sobre a questão de valores, tá? Por causa que basicamente os nossos valores é em cima da nossa ética e da nossa moral. Principalmente em cima da nossa moral. Então, a definição de valores é: os valores são um conjunto de características de determinada pessoa, que determinam a forma de como a pessoa ela se comporta e interage
com outros indivíduos e com o meio. Então, basicamente, os valores é a carga de importância que a gente dá para algum conceito moral nosso ou para algum conceito ético nosso. É interessante falar sobre isso por causa que às vezes as pessoas elas têm valores distorcidos, elas têm valores que não são importantes realmente. As pessoas às vezes elas têm a tendência de supervalorizar a questão material. E isso é um sério problema. A grande realidade da nossa sociedade hoje no mundo é assim, elas supervalorizam fatores materiais. A questão do ter hoje ainda é mais importante da questão do ser. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa comum de classe média, criada numa cidade grande, isso é uma questão hipotética minha. Ela vive no meio onde ela está começando numa faculdade, onde todo mundo que está em volta dela se preocupa com aparência e fotinho de festinha no Facebook e viagens e ostentação, e ela se preocupa em parecer elegante e fazer academia e tem umas tatuagens para ser diferente. Mas não só ela faz isso. Todo mundo que está em volta dela, todo mundo que cerca ela na sala de aula, ou os amigos dela de colégio, inclusive, as pessoas do trabalho, eles têm algum comportamento semelhante. Então, a questão do meio, a questão da onde ela está, onde ela está inserida no meio ali daquelas pessoas, aquilo é uma coisa, aquilo é importante. Aqui, eles dão valor para aquilo. Então, os valores morais daquela pessoa vão ser mais importante para aquilo do que para outras coisas, do que ser educado, do que ser uma pessoa paciente, do que ser uma pessoa que procura se esclarecer sobre as coisas. E fica muito aparente a questão do status, sabe? Parecer estar bem hoje é uma coisa muito comum. Hoje o pessoal vomita felicidade no Facebook. E é uma distorção de valores. Essa questão de estar precisando mostrar que está ótimo, que está bem, é uma distorção. Tu vende uma coisa que tu não é. Tu dá mais importância em parecer ser aquilo, em ter um celular, em ter uma aparência, em ter, do que ser realmente aquilo. Isso é uma coisa tão comum e é uma questão de distorção de valores tão sério que as pessoas não se dão conta. Um exemplo que eu gosto de falar, a questão de distorção de valores, valores morais nesse caso. O que eu consigo perceber que é comum isso é quando, por exemplo, a gente está numa fila de supermercado e a pessoa está com um carrinho de compras no caixa que é de 20 volumes. Então, a pessoa que está atrás, está vendo aquilo, ela vê que a pessoa da frente está fazendo errado, então ela acha que tem direito de levantar a voz e dar show de moral, Tipo, é uma questão de valores muito distorcidos. Ela está sendo grosseira, ela está... Toda aquela moral que ela tinha de poder dizer, olha só, amigo, tá fazendo errado. Ela vai lá e briga. Tipo, cadê a moral dessa pessoa, sabe? Vai tudo embora. E assim é. Aquela história de tô pagando, é muito isso, sabe? As pessoas estão pagando por um serviço, por um garçom que está atendendo, por uma atendente de uma loja de roupa, e por elas estarem pagando, elas acreditam realmente que elas podem brigar com a pessoa que tá atendendo. Tipo, isso não faz nem sentido, isso é... Nossa senhora, não... Qualquer pessoa que tem alguma atitude agressiva nesses momentos, acabou a moral para essa pessoa. Por mais que ela esteja pagando, a moral dela, sumiu. Não faz sentido, não faz sentido. Então fica essa questão de o meio que a gente está define muito a questão dos nossos valores morais e éticos. O que pode ser comum em um lugar não pode ser comum em outro, tá entendendo?
Então o nosso meio basicamente define muito essa questão moral nossa. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vi a necessidade de explicar esse tipo de coisa, porque no vídeo anterior eu falei sobre subjetividade e falei sobre as nossas crenças e nossos valores. E a crença nesse sentido é o quanto a gente acredita que aquele valor moral é importante. Então eu precisava explicar sobre ética e moral e valores para ficar mais claro o que eu estava querendo explicar na questão subjetiva e subjetividade. E isso é os valores, estão entendendo? Essa é a questão dos valores que a gente usa dentro da nossa subjetividade. Então tá, galera, é isso aí. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais como é que funciona essa questão da ética e da moral e dos valores em relação à ética e à moral. A minha intenção aqui é de clarear esse assunto. Eu acredito que isso é um assunto que a gente tem que falar para mim conseguir explicar as próximas coisas que eu quero postar aqui no canal. Eu quero que vocês curtem o vídeo, que se inscrevam no canal, que comentem, que entrem na página no Facebook e curtam lá também. É isso aí, galera. Então tá, valeu!